Boa tarde para todos. Meu nome é Marise, eu sou ministra aqui na Igreja Betel. Quero agradecer a sua participação nos devocionais, que tem sido uma bênção para cada um de nós. E você já pode enviar os seus pedidos de oração ou para você, para sua família, alguém que você conheça, um vizinho que esteja precisando de oração. E no final nós estaremos direcionando todos os pedidos para o nosso Ministério de Intercessão. Também você pode dar lá o seu like para maior relevância junto ao canal YouTube. Nesta tarde, a nossa palavra encontra no livro de Marcos 10, versículos de 46 e 52, que fala sobre a vida, a cura do cego Bartimeu. E o nosso tema nessa tarde é crer para ver. Bom, vou ler alguns versículos da passagem que diz o seguinte: que Jesus ia passando por Jericó juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo o barulho da multidão, perguntou o que estava acontecendo. E falaram para ele que era Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno que estava passando. E ele imediatamente levantou e clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitas pessoas que estavam na multidão repreendiam para que ele se calasse. Mas isso não o intimidou a Bartimeu, e cada vez ele gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste momento Jesus parou, ouviu o clamor de Bartimeu e disse: Chamai-o. Chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, Jesus te chama, levanta-te. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntando-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora, caminho afora, né? Nós vamos fazer uma breve meditação nos pontos importantes que nós vimos nessa passagem e que servem para nós como exemplo para nós praticarmos no dia a dia, principalmente nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, dias de muita incerteza, dias que muitas pessoas estão desesperadas, pessoas que não têm, estão verdadeiramente como que sentados à beira do caminho, porque não tem mais esperança. Vamos ver o que aconteceu com Bartimeu, que serve para nós como testemunho e um exemplo a seguir. O primeiro ponto que eu vi aqui foi a coragem de Bartimeu. Diz assim: ele não teve medo, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 31:6 que nós devemos ser fortes e corajosos. A segunda pontuação nessa tarde é que ele foi perseverante. A palavra de Deus diz que ele não se intimidou com a multidão que o repreendia, pedindo para que ele se calasse. Pelo contrário, ele começou a gritar mais alto, pedindo que Deus tivesse misericórdia dele. E a palavra de Deus diz que aquele que se perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus 13:13. E nós precisamos realmente nesses dias não desistir, termos coragem, perseverar, buscar, não desanimar diante de todas as dificuldades que estamos vivendo. O outro, Bartimeu reconheceu o senhorio de Jesus. Ele não se calou. E ele falou: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. E João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. E neste momento, como deve ter alegrado o coração de Jesus quando ouviu isso, né? Porque ele poderia ter todos os motivos para se calar, para sentir amedrontado, desencorajado, desanimado. Mas não foi isso que aconteceu. O outro é que Bartimeu, ele nos dá um grande exemplo, porque ele praticou a fé neste momento. Veja só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, que chamaram o cego, né? E ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então, olha só no que eu estava pensando quando estava preparando isso, né? Ele, antes de receber a cura, ele lançou fora a capa. O que representa a capa na vida de Bartimeu? Representou e para nós hoje. A capa para ele era um acessório que fazia parte da sua vestimenta. Ela mostrava que ele tinha uma deficiência, que ele era dependente, ele pedia esmola. A capa, ela resguardava do sol, da chuva, de poeira, e era uma companheira do Bartimeu. Ele sentava sobre a capa, quando ia embora levava a capa para casa, não deixava, e era realmente aquele acessório que fazia parte da vida dele, né? E quantos de nós também temos muitas capas que precisamos jogar fora, precisamos de crer para jogar fora essas coisas que muitas vezes nós carregamos e valorizamos às vezes até, né? Porque achamos que não podemos ficar com ela. Mas ele praticou a fé neste momento. Antes dele receber a cura, antes dele receber a bênção, ele lançou fora a capa. Que coisa maravilhosa, né? E isso é a fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firmamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E nós vimos nessa passagem um testemunho, um exemplo do homem de fé que foi Bartimeu. O outro, Bartimeu, ele foi transparente, foi objetivo e prático na resposta com Jesus. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Ele não pediu: Senhor, eu preciso ter uma casa, eu não tenho uma casa boa, eu preciso de um transplante de córnea para enxergar, eu preciso daquilo. Não, ele foi objetivo, transparente com Jesus e falou: Senhor, eu quero tornar a ver. Foi o seu pedido que certamente, e é importante que Jesus já sabia, até porque ia passar naquele local que tinha uma pessoa que precisava dele e que precisava da cura. E imediatamente Jesus, que é o Deus da cura, né? O dono da cura, o dono da saúde, médico dos médicos, imediatamente agiu de forma sobrenatural. E o que aconteceu depois? Bartimeu pediu algo que mudaria completamente a vida dele, né? Depois da cura ele não foi mais a mesma coisa. Ele foi mudado a vida dele, transformado totalmente. E a última que a palavra de Deus diz, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então veja bem, ele nem falou: Senhor, eu vou em casa testemunhar, mostrar para minha família que eu fui curada, para os meus amigos, e depois eu vou procurar o Senhor. A Bíblia diz que imediatamente ele seguiu a Jesus. Foi a maior decisão da vida do Bartimeu. Então veja que para que essas coisas acontecessem, a cura de Bartimeu, a salvação, foi preciso seguir muitos passos que nós precisamos no dia de hoje. Termos coragem, não ter medo. Pessoas estão desesperadas, depressivas por causa da pandemia. Queridos, a pandemia poderia ter sido outra a não ser o Covid. Deus sabe de todas as coisas, né? Poderia ser outro mal, mas Deus está conosco, porque Ele disse que estaria conosco
em qualquer situação. Ele não disse que seríamos privados de problemas, dificuldades e tribulações, mas disse que estaria conosco. Amém? E para finalizar, nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, ele realizou 3 milagres na vida de Bartimeu. A primeira foi a cura física, porque ele já tinha enxergado, ficou cego e tornou a ver, né? E essa cura foi aquilo que ele pediu. E Jesus, nessa tarde, também é poderoso para te curar naquilo que você tem necessidade. Basta você crer para ver o milagre de Deus na sua vida. O outro foi a cura financeira. Bartimeu era conhecido como cego mendigo, né? Porque ele dependia dos outros. E nós vemos, sabemos como que o mendigo às vezes é até humilhado, né? Quando pede uma esmola, tem pessoas que às vezes, além de não dar, agride com palavras, né? Vai trabalhar, xingam, falam palavrões que deixam a pessoa mais triste ainda, né? Mas olha só, ele agora, ele enxergava, ele foi buscar uma nova fonte de vida, né? Ele não precisava mais estar com a sua capa ali pedindo esmola. Ele agora seria um homem independente financeiramente. E o último foi a cura espiritual, a salvação. O maior milagre na vida do Bartimeu foi a cura espiritual. Que todas são importantes, mas a fé, a salvação é aquilo que é o mais importante. E nesta tarde eu não sei qual é a sua necessidade. Se é a necessidade física, se é uma necessidade na área financeira, se você precisa de um agir sobrenatural de Jesus nesta área, com emprego, causa na justiça, precatórios, uma herança que está há muito tempo para você receber. Eu não sei qual é o seu problema financeiro, mas uma coisa eu sei: o mesmo Jesus que abençoou o Bartimeu é poderoso para ouvir o seu clamor nessa tarde. E o último é espiritual. É aquilo que nós precisamos, né? É a salvação nossa e da nossa família, para estarmos juntos na eternidade. Então, se neste momento tem algum pedido por alguém da sua família, algum amigo, algum parente, alguém que está esfriando na fé, alguém que está desviado, alguém que precisa aceitar Jesus, esta é a oportunidade de você clamar com Ele e pedir a Jesus para transformar a vida dele. O grande exemplo de Bartimeu pode se repetir na nossa vida, na vida de cada um de nós. Não sermos mais dependentes de uma capa, mas sermos dependentes de um Jesus, Filho de Deus. Amém? E neste momento, nós queremos encerrar com uma oração. Se você ainda não colocou seus pedidos de oração, enquanto nós estivermos orando, você pode aproveitar esse momento, essa oportunidade para estar enviando. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer nessa tarde pela doce presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós queremos clamar por todos os pedidos de oração que serão colocados no nosso chat e direcionados ao Ministério de Intercessão. Também aqueles pedidos que às vezes não foram feitos, mas que estão no coração e na mente das pessoas. Clamamos por este momento de pandemia, que o Senhor possa entrar com a tua providência na vida dos médicos, dos profissionais da saúde, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham, Senhor, na área administrativa dos hospitais, das pessoas que trabalham, Senhor, nas ambulâncias transportando os doentes, as pessoas também que têm tido um trabalho incansável nos cemitérios, as pessoas que trabalham como coveiros, todas as pessoas da limpeza também, que o Senhor possa estar livrando do vírus, livrando de tudo aquilo que não provém do Senhor. Ah, Pai querido, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor já começou a agir nesses pedidos de oração. Abençoe a cada família
É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, nesse mesmo horário, teremos um outro devocional com um pastor, um ministro ou outro convidado. Sempre, todos os dias, nós temos uma palavra abençoada para nós. Muito obrigado, boa tarde para vocês.